Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com aquilo que nós já demos a nomenclatura, né, nesses curtos minutos de gotas de psicanálise. Então nós vamos trabalhar hoje com o tema de perdas. Como é difícil perder, né? Perder uma disputa, perder um emprego, né? Então é importante falar sobre a perda, o luto, né, do parente que fez a passagem para a eternidade, né, do relacionamento que está sendo rompido, né? Ou seja, perder é muito difícil. Nós não somos preparados para lidar com a perda, o qual deveríamos ser lá na nossa infância, né? Existe um erro de que vai passando de geração para geração. Então, falar sobre perda é muito importante. Por isso que hoje nós estamos aqui. E nada é por acaso. Se você está vendo esse vídeo, há um propósito para tudo. Então, muitas vezes, nós vemos e temos esse sentimento de perda e acabamos nos aprisionando, né? Acabamos nos autossabotando, trazendo dificuldades para a nossa vida. Ou seja, nos fechando numa redoma, numa bolha emocional e espiritual. Vamos ver um desenho, né, uma figura, que a produção vai mostrar aqui, para a gente poder entender melhor. Muitas pessoas vivem assim, né? Metaforicamente, presos, né? Ou seja, não consegue mais lidar com a perda. Professor Marcelo, perdi um parente que fez a passagem para a eternidade. Meu mundo acabou. O chão foi retirado da minha vida porque aquela pessoa se foi embora, não volta mais. Ou então, só vou ver na eternidade, de acordo com a fé religiosa da pessoa, né? Mas aí, enquanto eu estou aqui, eu fico assim, ó, aprisionado, sem motivo, sem motivação, sem nenhum motivo para me seguir. Então, perder aquele ente querido, perder aquela pessoa, perder o emprego. Quantas pessoas, às vezes, a pessoa fica aprisionada numa certa profissão, numa atividade profissional, e, de repente, o tapete ele é retirado, e aí, 20, 30 anos naquela empresa, naquele órgão, né? E eu não sei fazer mais nada. E aí eu me coloco nessa posição de perda, né? De perdedor, né? E aí o que acontece? Esse sentimento de perda vai dilacerando a minha alma, vai trazendo dificuldade para a minha vida. Então perder é muito difícil. Ou seja, estar preso, estar mantendo esse sentimento vai trazer dificuldade na vida do indivíduo e até nos relacionamentos da mesma. Vamos ver uma outra figura para a gente entender melhor ainda, tá? Com mais propriedade a situação. A produção está mostrando aí, perder. Agora, para entender aqui, nós temos as esferas da perda, né? Ou seja, quando o indivíduo perde alguma coisa, perde o parente, né? Perde o emprego e não consegue lidar com aquela perda, nós passamos de uma forma inconsciente por essas fases. A nomenclatura que eu uso é fases da perda. Na primeira fase é a fase da negação. Está aqui, ó, com o bonequinho aqui. Ele nega a realidade, ele não quer aceitar que perdeu aquele parente. Ou seja, ele nega que está passando por aquilo. De repente o parente foi embora, fez a passagem para a eternidade, aí vem aquela frase que a gente escuta muito no consultório. Nossa, a casa ficou tão pequena, a casa ficou vazia, está faltando alguma coisa, né? Então o indivíduo não aceita, ele nega essa realidade. Então a negação é a primeira fase do processo da perda do luto. Quando o professor está citando perda, entenda a palavra perda como luto, tá? Também. Nós temos aí, a outra questão é a raiva. Eu começo a culpar tudo e a todos. Culpo Deus, culpo a religião, o espiritual, seja qual for a linha religiosa do indivíduo. Vamos ver o que nós escutamos muito. Nossa, por que Deus está permitindo eu passar por essa situação? Por que Deus está permitindo eu viver esse momento de raiva, de dificuldade? Então vem um momento de ira, de irritabilidade. E muitas vezes essa ira e irritabilidade vai somatizar no corpo físico do indivíduo. Por exemplo, a emoção da raiva, da perda, somatiza no fígado. E muitas vezes o fígado abalado, ou ele já começa a apresentar uma somatização nele próprio, ou ele começa a manifestar essa somatização nos órgãos que são secundários que ele manda. Por exemplo, o fígado ele manda na garganta, o fígado ele manda na pele, na questão da alergia. Vale lembrar sempre o que o professor cita, né? Existem as questões de fundo hereditário, genético, e existe a questão psicossomático.
Então, se existe uma anomalia, se existe uma doença, ela pode ser uma questão hereditária, genética de família, como pode ser uma questão psicossomática que o indivíduo está manifestando na vida dele. Então, a primeira etapa foi a negação. Eu nego a realidade que eu estou vivendo. A segunda etapa, a segunda fase é a fase da raiva. Eu tenho raiva. Ou seja, eu tenho raiva e eu começo a culpar Deus, o universo, parentes, pessoas. Ah, por que você permitiu isso? Por que você não estava na hora, naquele momento em que tal parente fez a passagem? Você, pai, é culpado, você, mãe, é culpada. Ou eu, muitas vezes, trago essa raiva para mim mesmo. Muitas vezes eu começo a me culpar e eu trago essa raiva para mim mesmo como pessoa. Puxa vida, eu deveria ter falado aquilo para o parente, eu deveria ter dito aquilo para aquela pessoa, né? Eu poderia ter aproveitado aquele momento que eu estava convivendo com ela ou com ele para fazer tal situação e eu não fiz. Aí eu começo a ter raiva, não do terceiro, mas de mim. E fico aprisionado nesse sentimento. E o sentimento da raiva manifesta-se, né, nessa esfera do processo da perda, do luto. A segunda etapa é a barganha. Eu começo de uma forma também triste, né, melancólica, tentando barganhar comigo mesmo, tentando arrumar desculpas, situações para poder tentar sair daquilo, mas continuo me auto-sabotando naquilo ali. Então eu fico barganhando comigo mesmo com a situação em que eu estou vivenciando. Uma outra etapa, que aí entra muito profundo ainda, eu começo a mergulhar nesse processo. Observe que é uma escadinha que não sobe, é uma escadinha que desce. A emoção da perda, esses sentimentos, esses comportamentos, essas características da perda, elas estão fazendo o indivíduo descer e não subir, tá? Então nós temos aqui a depressão. Ou seja, eu estou agora no processo depressivo. Quantas pessoas muitas vezes entram dentro de casa, não querem mais sair, a alimentação fica comprometida, ou eu fico com a ausência dela, ou o excesso da mesma, né? Ou muitas vezes eu começo a deslocar essa minha dificuldade para um vício, para alguma atividade. Então, a questão da perda vai trazer a depressão para a minha vida, né? Mas, professor, tem aquelas pessoas que muitas vezes estão sorrindo? Sim, muitas vezes eu estou sorrindo e eu estou depressivo, né? Mas porque eu também não estou conseguindo lidar com a perda, com o luto que eu estou vivenciando, né? Nós temos agora a questão da aceitação. Quando eu consigo superar isso aqui, aí vem a aceitação. Ou seja, eu começo a observar melhor a minha vida. Eu começo a sair daquele casulo, sair daquela prisão emocional em que eu estou e que muitas vezes pode comprometer e vai comprometer o meu espiritual, né? Ou seja, independente da religião. Então, o que acontece? Quando eu saio daqui, eu aceito a situação. Eu aceito que, de repente, o parente que um dia fez a passagem para a eternidade e que estava convivendo comigo um dia, eu vou reencontrá-lo. Eu aceito que aquele trabalho que eu tinha de 20, 30 anos é uma oportunidade para começar uma nova atividade em outro lugar. Eu aceito que se eu estou com 60 anos e a expectativa de vida hoje está de 74, 75, tem pessoas passando para 80, 90 em atividade cerebral, emocional muito bem, né? Fisicamente até. Ou seja, eu começo a aceitar que eu ainda posso continuar vivendo porque ainda existe o sopro de vida comigo. Então, a aceitação no processo de superação para o indivíduo na perda é muito grande. Então, é importante trabalhar essa questão, trabalhe a questão da perda com você. Vamos para um breve intervalo, aquilo que o comediante lá falou, né? Falava antigamente, antes de fazer a passagem para a eternidade, é vapt-vupt. E a gente volta já já com o nosso tema perdas.
Ok, estamos de volta, né? Foi um intervalo muito rápido, só para você pegar os nossos contatos, ler um pouquinho aí do nosso marketing, da nossa divulgação do nosso trabalho. Estamos sempre divulgando o nosso trabalho em palestras, em igrejas, instituições, escolas, igrejas, não importa a denominação, não importa a corrente religiosa, o importante é que o conhecimento seja levado e que nós possamos trocar essa energia, né? Cada vez mais buscando aprimorar o nosso conhecimento. Feliz aquele que investe em si mesmo, né? Então, quando alguém busca um auxílio terapêutico, busca uma análise, né? Ela vem com o intuito de melhorar a vida, de equilibrar a vida. E o processo da psicanálise é esse. O mais gostoso da psicanálise é atentar para o que é inconsciente. E muitas vezes eu não estou sabendo lidar com a minha vida, né? Eu tenho uma neurose, uma dificuldade, que para mim é o grande estopim da minha vida, né? O grande problema, e na análise eu vou descobrir que, na verdade, a raiz da questão é um outro processo. Vamos voltar agora para o nosso tema, em Gotas de Psicanálise, o tema é perdas hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre, continuar falando, né? Nesse intervalo que nós tivemos, sobre a perda. Vamos para uma outra imagem, para podermos entender melhor. Para entender, aqui tem um vaso, né? Está saindo água. Ou seja, para eu me libertar, eu sair deste sentimento de perda, eu preciso vasculhar que algo tem que sair de dentro de mim. E a análise, ela pode e vai te proporcionar isso, desde que você queira e faça por onde, né? Ou seja, eu preciso esvaziar-me. E para esvaziar-se, eu vou na análise, eu vou buscar fazer a minha catarse, descobrir, ter os meus insights, né? Então, o processo da perda, de lidar com a perda, é esvaziar. Como é que eu esvazeio isso, professor? Colocando para fora tudo que você sente, sem nenhum preconceito, com todo o grau, né, dos pilares de um psicanalista, com o sentimento da neutralidade, você vai observar que, colocando para fora, com alguém que te ouve, com neutralidade, que não está ali como um juiz de inquisição, né, mas com pessoa que vai te colocar no pelourinho, né, ou que vai te levar para colocar lá num sacrifício, num ritual, né, te flagelar, nada disso. A análise é para que você coloque para fora tudo que você sente. Então, é necessário para o processo da perda esvaziar-se. Esvaziar-se de toda negatividade, de todo sentimento que está te aprisionando. Porque quando eu estou preso com a perda, aquele pensamento, pode observar isso, fica rodeando a minha mente constantemente. Eu perdi o parceiro num relacionamento que não dava mais. Professor, mas eram 20, 30 anos de relacionamento, 10 anos de relacionamento, né? E eu não estou sabendo lidar com isso. Ou muitas vezes eu estou vivendo aquela situação de aparência, mas eu estou infeliz. Ou seja, eu não estou preparado para romper aquele elo, para romper com aquela situação, ou até investir para não romper, né? É importante citar isso, que muitas vezes uma terapia de casal pode e vai resolver muitas das questões, né, matrimoniais, sentimentais de um relacionamento doentio, patológico, né? Então, para se libertar do sentimento negativo da perda, né, que muitas vezes, nós falamos isso em algumas situações nas aulas e nas palestras, o ser humano, em sua maioria, nós, na nossa essência, não está preparado, né, para lidar com a perda, né? Então, para isso, eu tenho que primeiro esvaziar-me, né? Colocar para fora. E um dos meios muito produtivos e de qualidade para esvaziar-se é a análise e a terapia, né? Ah, professor, mas a religião pode me ajudar? Sim, pode te ajudar bastante. É uma forma de terapia e uma catarse muito grande quando você conversa com o lado espiritual, independente da crença religiosa de cada um que está assistindo esse programa, tá? Mas o importante também é averiguar. E se de repente eu não estou conseguindo, através deste processo de colocar para fora, né, de saber lidar com a perda, como é que eu faço? Aí eu tenho a terapia para auxiliar. Tem a terapia para auxiliar nesse processo. Então, meu amado, vasculhe dentro de você aonde está essa negatividade. O que está faltando para eu lidar com a perda, né? E aí, identifique isso. Eu já sei onde é o meu problema. Então, procure investir em você e
busque um auxílio para não ficar assim, se autossabotando ou cometendo suicídio inconsciente, que muito em breve será um dos nossos temas, dos nossos vídeos de gotas de psicanálise. Até o próximo encontro. Meu nome é Marcelo Pires e o nosso telefone é 984755909. Até o próximo encontro.